Vamos lá, pessoal, nós vamos trabalhar agora a apostila 11, página 202. Filósofo Soren Kierkegaard, tá? Eu havia comentado já ele com vocês, né, na filosofia contemporânea, e agora nós vamos entrar com mais detalhes sobre a sua filosofia. Bom, a primeira coisa que o Soren Kierkegaard vai criticar é a razão. A razão que o Kant, né, e o Hegel tantos defendiam. Vamos entender isso aqui na própria apostila, tá? A filosofia conheceu grandes sistematizadores em Kant e em Hegel, pois suas ideias procuraram abarcar todo o campo do conhecimento humano. O que Kant e Hegel vai fazer? Eles vão criar uma filosofia, né, onde a razão explica tudo. Como assim tudo? Como que o ser humano adquire conhecimento, como que o ser humano transfere esse conhecimento, como que o ser humano tem que lidar com outros seres humanos, que é o campo da ética, tá? Então, eles estão falando do ser humano no total, universal, ou seja, todos os seres humanos, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu quero que vocês entendam. Kant, Hegel e essa razão lá do período iluminista, lá tentam falar do total, do campo total dos seres humanos, todos eles, ok? Então, na filosofia do Soren Kierkegaard, nós vamos ver que a razão ela foi colocada na berlinda, ou seja, ela vai ser extremamente questionada. Vamos lá? Para Kierkegaard, o homem pensa porque existe e confere elementos da sua existência a partir das sensações, dos seus sentimentos, e de seus desejos e de suas ações. Então, a primeira coisa que o ser humano precisa fazer antes de valorizar a razão ou qualquer coisa é ele existir. Tá? O ser humano ele existe e aí quando ele está jogado neste mundo, nessa existência, ele começa a ter os seus sentimentos, seus desejos, suas ações vão ser pautadas por uma série de circunstâncias, ou seja, não vai haver razão preponderante, segundo o pensamento do Kierkegaard, tá? Contra a ditadura de uma razão totalizante, hegemônica, contrapôs a precariedade da existência e a necessidade de escolha humana pautada pela consciência, zona em que se encontram sentimentos e a própria razão. Mais que isso, por um pensamento subjetivo e parcial em que a angústia tem papel relevante. Então, galera, ele vai ser totalmente contra essa ideia de que todos os seres humanos eles têm que ser de determinada forma, como essa razão do Hegel, do Kant e dos filósofos iluministas tentavam colocar. O Kierkegaard ele acredita muito nessa questão do singular. O que é o singular? O ser humano individual. Tá? Cada ser humano sente de uma forma diferente. É isso que o Kierkegaard vai trabalhar. Tá? Ele vai trabalhar essas sensações diferentes, né? Como que o ser humano vai vivendo diferentemente, como ele vai existindo neste mundo é, diferente, né? E ele fala que nós temos uma precariedade nessa existência. O que é uma questão de precariedade? Nós existimos, mas nós não sabemos o porquê e o como e o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, é uma precariedade da existência. É isso que ele está comentando aqui. E ele usa muita palavra angústia. O que é angústia para o Kierkegaard? Olha, nós vivemos em um mundo, tá? E este mundo nos oferece uma série de coisas. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, já é uma questão angustiante, o fato de eu não saber o que eu estou fazendo aqui. E segundo, o fato de eu ter que fazer determinadas escolhas neste mundo, né? Escolher gera angústia, segundo o pensamento do Soren Kierkegaard, ok? Para compreender o pensamento de Kierkegaard, é necessário vê-lo no universo do existencialismo cristão, ok? Então, como eu comentei já no começo, ele era cristão, né? Um cristão da linha protestante, da linha de Lutero, mais radical ainda, né, no caso. E essa influência cristã vai fazer com que ele escreva a sua filosofia baseada nos princípios cristãos também, ok? Soren Kierkegaard definiu o indivíduo como um ser moral e autônomo, sendo a capacidade de tomar decisões aquilo que determinaria o homem como um ser moral. Essa moralidade deveria ser considerada como uma escolha pautada pelas crenças em Deus, ok? Então percebam aqui a forte influência do cristianismo na sua filosofia, por isso que eu separei esse trecho aqui para vocês. Novamente, ele define o indivíduo, tá? Ele pensa mais na questão do indivíduo como o ser humano individual singular sente este mundo, tá? Esse trecho aqui eu separei, ele é grande, mas eu quero esse trecho aqui tem bastante coisa importante para a gente refletir, ó. Para o filósofo, a verdade é subjetiva,
pois diz respeito à relação que o ser existente se põe diante do absoluto, como que eu existo neste mundo. Ponto. E como eu vou ficar diante do absoluto? Quem é o absoluto? Para o Kierkegaard, o absoluto é Deus. Como que é a minha relação que existe neste mundo para tentar encontrar Deus, tá? Basicamente, vai ser o ponto principal da sua filosofia. Sabendo-se precário na existência, sem razão que lhe possa dar sentido ou validade, o indivíduo deve procurar se posicionar. E esse posicionamento não deixa de ser um ato de fé, uma crença. Então eu existo, nada explica a minha existência aqui, não tem sentido, não tem validade, nada consegue, através da razão, me dar sentido ou validade para esse mundo, tá? Nada. Então eu fico aí sem se posicionar. Quando eu começo a me posicionar, eu começo a ter fé, porque a minha posição, ela não é certeza, eu não tenho certeza de nada. Quando eu começo a escolher, quando eu começo a tomar decisões nessa vida, eu não tenho certeza de nada. A única coisa que eu tenho certeza é que eu estou tomando uma decisão e que eu existo neste mundo, tá? Outro ponto importante é que essa escolha que a gente faz é um risco. E se existe risco, é fé. Eu tenho que acreditar que vai dar certo, que eu estou fazendo uma escolha correta, né? É a incerteza objetiva no homem que o faz se manter na mais apaixonada interioridade, sendo esta a maior verdade para um ser existente. Esse absoluto é Deus, é a questão fundamental, é como se o ser existente vive individualmente a sua relação com Deus. Então é através dessas minhas relações comigo mesmo que eu vou encontrar Deus, segundo a filosofia de Kierkegaard, tá? Para o filósofo, a comunicação não deveria ser direta, pois o maior comunicador, Deus, faz se comunicar de forma indireta. Deus estaria na criação em todas as partes da criação, mas não estaria diretamente nela, e somente quando o indivíduo voltasse para si mesmo, para sua interioridade, poderia ver Deus. Então, vamos fazer essa reflexão. Olha, eu existo neste mundo, é, que Deus criou, dentro da visão do Kierkegaard, só que Deus não está presente nessas criações. Eu tenho que perceber que Deus criou, Ele é o Criador. Tá? Eu tenho que perceber a sua magnitude, a sua eficiência, a sua sabedoria nas suas criações. Então perceba, ele não está nela, mas foi ele quem fez. Então eu consigo percebê-lo, segundo a visão de Kierkegaard. E aí quando eu olho para mim mesmo, para a minha existência, para a minha situação, eu consigo perceber que eu tenho um motivo, na verdade, para existir. E este motivo é Deus. Deus é o motivo de eu existir, segundo a filosofia do Kierkegaard, ok? Então, vamos raciocinar da seguinte forma. Quando eu entro na minha interioridade, eu percebo que eu existo, não tem razão, nada que explique a minha existência. Então, eu tenho que perceber que existe algo superior que me criou, algo superior que me formou. Este algo que me formou, segundo a visão de Kierkegaard, é Deus, ok? Daí a sua obra ser marcada por pseudônimos, seres ou outros que escrevem pelas suas mãos do filósofos, ou como figuras como vós próprio, o sedutor, ou ainda personificando determinados estados, a angústia. Então, Soren Kierkegaard, ele vai agir na sua filosofia da mesma forma. Quando ele escreve as suas obras, ele não coloca o nome dele, tá? Ele coloca outros nomes, ele coloca seres, tá? Outras situações, mas ele não se coloca. Por quê? Porque ele tenta fazer assim como Deus faz, né? Que não é se identificar, é você perceber que ali está o seu pensamento, a sua existência, beleza? Kierkegaard afirma em seus primeiros trabalhos que a existência humana possui três dimensões, ou estados, a estética, a ética e a religiosa. Então, nós existimos e nós, quando começamos a existir, passamos por três estados diferentes, tá? E conforme ele cita aqui, é a estética, a ética e a religiosa. Eu posso já dizer para vocês de antemão que a estética ela envolve os prazeres, é o nosso corpo. Olha, poxa, eu estou vivendo, eu estou existindo. Uma coisa que eu já tenho certeza é que eu tenho um corpo e este corpo ele deseja mais prazeres, deseja mais coisas boas para ele. Então, é aí que o homem vive nesse estágio, tá? O estágio estético. A, segundo a visão aqui da própria apostila, ó, no estágio estético há uma procura incessante pela realização dos sentidos, em que
A busca pelo prazer está em primeiro plano na existência humana. Então eu vou agir sempre buscando os meus prazeres, independente das circunstâncias. Eu sempre vou procurar meios para eu satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, tá? Quando eu falo isso é prazeres mesmo, galera. É aqueles prazeres carnais, aqueles prazeres que vão me deixar sempre bem. Só que o Kierkegaard ele critica, né? Ele fala o seguinte, ó, só que esses prazeres eles são uma espécie de momentâneo, né? Você vai aproveitar naquele momento, só que sempre vai haver uma melancolia porque você não tem ainda uma explicação para a sua existência. Você tem um motivo para. Você tem o que? Uma satisfação. Mas aquela satisfação é momentânea porque ela não responde à principal das suas questões, que é por que é que eu existo? O que é que eu estou fazendo aqui? Tá? O que é que me faz estar neste plano? Beleza? Então, esse é o primeiro passo. A dimensão ética é a dimensão onde que o ser humano já começa a usar a razão e começa a pensar nos seus semelhantes. Olha, eu não vou agir dessa maneira porque existem outros seres aqui também, né? Outros seres como eu que também sente e pensa. Só que mesmo eu agindo dessa forma, eu ainda não tenho explicação por que é que eu estou fazendo aqui. Eu ainda não tenho uma explicação do que eu sou, do que é realmente o ser humano, beleza? Então, dimensão ética. E por fim, ele vai dizer que a dimensão, o maior estágio que o ser humano pode atingir é a dimensão religiosa, ok? E aí eu tenho aqui a apostila que mostra para nós a obra do Caravaggio, e ele vai nos mostrar o sacrifício de Isaac. Essa aqui, gente, é um trecho na Bíblia onde o Soren Kierkegaard vai usar para exemplificar esse pensamento, né? Esse pensamento religioso, essa dimensão religiosa. O que ele quer dizer? Olha, Abraão não precisou de um código de ética, não precisou satisfazer os seus desejos carnais para estar ali e fazer aquele ato diante de Deus. O que foi aquele ato diante de Deus? Segundo o que está escrito na Bíblia, né? Ou até mesmo na Torá, o livro sagrado dos judeus, Abraão foi lá e atendeu um pedido de Deus para sacrificar o seu filho. Quando ele aceita isso, ele está tendo um ato de fé. Ele não tem certeza de nada. A única coisa que ele acredita é que esse ser Deus vai restituir aquilo para ele de uma maneira melhor, de uma maneira maior e por aí vai. Então, isso foi um salto de fé. Então, ele vai usar esse exemplo da fé para mostrar que ela é uma coisa particular, ela é uma coisa singular. Não precisou haver uma ética universal, não precisou nada dizer para Abraão como ele tem que se comportar, o que ele não tinha que fazer, o que ele devia fazer. Não, quem decidiu isso foi ele, particularmente ele. Ele decidiu dar um salto de fé. Prestem atenção nessa palavra. Salto de fé. Por quê? Porque a dimensão religiosa é um salto de fé. É o estágio mais alto das dimensões de Soren Kierkegaard, ok? Então, mais adiante, vamos aqui só pegar esses dois parágrafos. Ó. O salto de fé é algo particular, não universal como a ética, e que dá sentido a toda a vida. Só nessa individualidade é possível a comunicação restauradora com Deus. É nessa individualidade da existência que se poderá chegar à verdade. Uma verdade não objetiva, não racional, mas intensa e apaixonada, possibilitada pela fé. Somente a fé me traz essa paixão de acreditar em algo que eu não tenho certeza, mas simplesmente acredito. E no caso, é a existência de um ser superior que controla o tudo e o todo. Então, o sacrifício ético da renúncia e da escolha informam um heroísmo em nome da coletividade do Estado. O herói da fé está irremediavelmente só diante de Deus, enquanto o sacrifício do herói trágico ético envolve olhar dos outros, o heroísmo da fé só envolve o indivíduo e Deus. Então, o que ele quer mostrar aqui? Ó? Que, olha, tudo aquilo que aqueles filósofos criaram, Kant, Hegel, sobre como nós devemos se comportar, como nós temos que se portar diante de outros seres humanos e por aí vai, aquilo quando eu faço está diante dos olhos das pessoas. Mas quando eu faço algo que envolve a fé, só tem um que olha isso, que no caso é Deus, segundo Soren Kierkegaard, ok? Bom, e aqui ele comenta, ó, vivenciar as dimensões era uma questão de escolha, ou seja, o indivíduo que vai escolher os passos que ele quer, se vai valorizar os seus prazeres, se não vai, sendo que o estágio mais alto é a dimensão religiosa.
Até esta dimensão, que é o caso da religiosa, ela gera angústia, porque você não tem certeza, galera. É uma escolha, tá? É uma escolha. Então a escolha gera angústia na nossa vida, segundo o Soren Kierkegaard, tá? Aqui nós temos uma obra, eu grifei aqui para vocês. Mais adiante, nós temos o tópico B que diz assim, ó: não a capacidade de a razão definir sentidos particulares existenciais. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? A razão não vai explicar o ser humano individual, porque ele tem sensações particulares. A existência dele é individual e particular, beleza? Então, a existência não é percebida no pensamento, mas sim na subjetividade, no sentimento. Eu percebo que eu existo de acordo com os meus sentimentos e não somente com a questão da razão, tá? A existência ela é percebida pelo pensamento, mas na verdade ela não é percebida pelo pensamento, mas na questão dos meus sentimentos. Eu sinto primeiro o que eu estou fazendo aqui, aquela angústia, tá? Aquela necessidade, beleza? Mais adiante, nós vemos aqui no tópico C, né, o existencialismo cristão, diz assim, ó: o existencialismo cristão iniciado por Kierkegaard procura recuperar a relação vertical entre ser humano e Deus, estabelecendo que o caminho corresponde à afirmação da individualidade da criação. Cada homem é um ser único com seu Criador. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, a minha relação com Deus ela tem que ser vertical. O que é uma relação vertical? Deus está acima das minhas escolhas. Deus está acima. Então, a minha relação com Ele é maior. Beleza? Outra coisa importante, o questionamento da sua existência o faz seguir o caminho da fé. Então, quando eu questiono a minha existência, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí sim, eu vou procurar entender que existe um ser superior para dizer o que é que eu estou fazendo aqui. As relações de causa e efeito explicam coisas e não a existência. O que essas relações de causa e efeito? É aquela ideia do empirismo, né? Eu vou observando as coisas e eu vou dando um significado para elas, né? De acordo com os testes que eu vou fazendo. Mas esses testes não explicam a existência humana, né? Não conseguem explicar por que é que eu existo aqui. Segundo passo, segundo a visão do Kierkegaard no caso, esta vivência existencial não pode ser experimentada sem uma forte dose de angústia, de dramaticidade. Então, eu vivo, existo, não tenho certeza, vivo pela fé, tá? E essa fé é angustiante, porque ela não tem certeza. Eu vivo neste mundo fazendo escolhas, e escolher é angustiante. E você, quando você faz as suas escolhas, você sente angústia? Vamos refletir sobre o pensador, ok? Bom, galera, basicamente é isso. Mais adiante, alguns pensadores vão comentar a filosofia do Soren Kierkegaard. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? E nas dúvidas, nós tiramos aí aula, é, nas aulas de videoconferência, beleza? Abraço e bons estudos.